Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma leitura coletiva aqui do canal Ana Encanta. Nesse vídeo, a gente vai dar sequência agora para a última parte da jornada até a sua alma gêmea, sua próxima alma gêmea. A gente vai ver aqui o futuro do casal, no momento depois do encontro, depois que vocês se encontrarem ou se unirem, que fizer mais sentido para você. Lembrando que essa é uma mensagem atemporal. Se você chegou aqui, esse é o momento certo para você receber essa mensagem do universo através de mim. Você pode pausar o vídeo para escolher com calma. Na descrição tem um minuto em que começa cada uma das opções. A Amazonita, número 1, ou a Apatita, a opção número 2. E eu vou dar sequência. Bem-vindo, bem-vinda você que se conectou com a Amazonita. Eu vou deixar a pedra aqui. E o que eu trouxe com esse oráculo, que tá aqui já, selecionei uma carta, como eu, às vezes, na maioria das vezes faço, para facilitar a escolha, a visualização. Eu vou começar com essa carta, eu vou tirar mais 2 cartas desse oráculo pra gente ver os aprendizados. Aqui o aprendizado comum para o casal, para as duas partes. O que vocês precisam saber ou aprender. Ou o que a experiência, melhor dizendo, a experiência dos dois, do encontro dos dois, traz para a vida de cada um. E a gente tem a empatia. Eu estou aberto ou aberta para enxergar os dois lados de uma situação. Essa carta, essa palavra, né, empatia, ela traz essa ideia de você vivenciar algo, ou principalmente vivenciar experiências com essa pessoa que vão te demandar esse movimento interno de amadurecimento, eu diria, de calçar os sapatos do outro, de se colocar no lugar do outro, de entender que cada um tem a sua história, e aqui, né, como eu disse, vale para os dois. Cada um tem a sua história, tem a sua bagagem e valores e vivências diferentes que moldaram vocês de formas diferentes. Por mais que existam características em comum, o histórico faz ser diferente. Então você acaba tendo, de alguma forma, que ver as coisas desse outro ângulo. Às vezes você espera que a pessoa haja de um jeito e ela acaba agindo de outro. E você tem que aprender a lidar com isso, entender o lado dela, entender o porquê dela agir assim. Então o aprendizado aqui em comum é a empatia, é se colocar no lugar do outro, é entender que o outro é diferente, apesar de vocês terem características em comum e apesar de vocês estarem juntos. E uma coisa não invalida a outra. Na verdade, essa é a grande mágica do relacionamento, que é para você aprender algo novo através dessa dinâmica com essa outra pessoa. Eu vou tirar uma carta agora pra ver. Aqui eu vou colocar como eu fiz nos outros vídeos, o lado da pessoa e o seu lado. Mas, como eu aviso, se você perceber que tá invertido, que você se identifica com esse lado, possivelmente esse lado é o da pessoa, ou é um espelhamento. Os dois têm o mesmo aprendizado aqui no caso, né? Então aqui eu vou começar com o da pessoa. Felicidade. Eu reconheço, eu ganho consciência de que ser feliz significa que me sentir feliz significa que eu estou no caminho certo. Eu vou pegar aqui para você. A preocupação que traz a frase: eu estou aprendendo que me preocupar não muda o resultado. Vou começar por você, desse lado. O seu aprendizado é soltar o controle. É perceber que não adianta nada você se preocupar, você criar dentro de você, né, cenários possíveis e ficar visualizando. É claro que é importante a gente prever de alguma forma as nossas ações para minimizar os riscos, mas isso não quer dizer que eles não vão existir. E isso não quer dizer que você precisa ficar apegada e agarrada, ou agarrado, né,
as possíveis coisas que possam dar errado. Você pode viver de um jeito mais fluido, mais solto, com menos controle, para que você vivencie a vida de uma forma mais leve. O que esse relacionamento te traz é esse convite para viver a vida mais leve. E para essa pessoa também. Como eu disse, né, aqui eu consigo encaixar essa frase, esse termo, a ideia da felicidade exatamente aqui. Porque é isso, é viver mais feliz, mais leve. Desse lado, o aprendizado do relacionamento para essa pessoa é perceber que existe caminho onde o coração manda. O que eu quero dizer com isso? Tava aqui criando a frase para ela fazer sentido, mas o que eu quero dizer é: o que essa carta me traz é dúvidas. As dúvidas ficam no passado. Aqui as preocupações ficam no passado. Essa pessoa possivelmente é alguém que tem medos também. Aqui tem muita preocupação e aqui me ocorre falar que existe muito medo. Medo de estar fazendo a escolha errada, medo de estar seguindo no caminho errado. Então, o que essa carta traz é, quando você está seguindo seu coração, você sente essa leveza dentro de você, você se sente bem de estar fazendo aquilo ou seguindo naquela direção. E isso, quando você se sente assim, essa é a grande resposta, esse é o grande sinal de que você está no caminho certo, de que não precisa ter dúvida. É só seguir. Seguir o fluxo. Aqui me vem a ideia de fluxo também. A gente tem aqui esses golfinhos nessa espiral. É uma carta verde, né? A cor do chakra cardíaco. É uma cor de cura também. Curar as dores do passado, curar o passado, resolver esses medos, deixar eles para trás, abrir o coração, abrir esse espaço do cardíaco para receber da vida, se abrir para a felicidade. E isso vale para você que está assistindo também. Isso vale para esse lado aqui. Como eu disse, pode estar invertido, mas principalmente, de alguma forma está espelhado. Isso tá um tanto aqui e isso tá um tanto aqui também. E no meio a gente tem a empatia, o olhar o outro de outra forma. É uma experiência, essa união, esse casal, esse relacionamento, é uma experiência, eu diria, por essas cartas aqui, de muita leveza, de busca, na verdade, né? Pode ser que no início existam pequenas coisas que despertem dúvidas de um lado, preocupações do outro, mas quando vocês encontrarem, afinarem, sabe, equalizarem os pontos em comum, equalizarem as visões de cada um, encontrarem a linha do meio, que atende tanto a um quanto ao outro, é o momento em que vocês conseguem se colocar no lugar do outro e perceber que às vezes é preciso fazer concessões, abrir mão de algumas coisas em prol do casal. Não é necessariamente em prol do outro, mas em prol do casal, do bem dos dois. E isso de alguma forma está encaixado aqui. E quando vocês encontrarem essa equalização desses dois polos, é o momento em que vocês vão começar a perceber que a vida tá mais leve, o relacionamento tá mais leve, tá mais fluido, tá mais gostoso até. Então, é uma busca que, se vocês se permitirem, tende a trazer experiências ainda melhores para a vida de vocês. E agora a gente vai ver aqui um pouco sobre o futuro de vocês juntos. Eu vou tirar aqui algumas cartas, a gente vai ver o futuro próximo, médio prazo e o futuro no longo prazo. O que vem, o que traz, o que esse relacionamento traz para vocês. A gente começa com o espírito brincalhão e a nova visão. Eu acredito que eu nem precise falar sobre essas cartas, é exatamente o que eu acabei de falar.
exatamente, elas trazem isso. E como futuro próximo, o que me ocorre de dizer é que o quanto antes vocês perceberem, principalmente você que está assistindo, quanto antes você perceber que está nesse lugar, que as coisas que estão acontecendo, as situações ou as ações da pessoa em relação a você, elas estão te mostrando, esses pontos que eu trouxe, está te mostrando que você não tem que se preocupar, tentar controlar essa pessoa, tentar ficar controlando o resultado, o que ela vai fazer, como que ela vai agir. Quanto antes você perceber isso, vocês saem desse lugar e se colocam nesse lugar melhor que eu descrevi, da felicidade e da leveza. Aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é que essas duas figuras, elas estão praticamente na mesma posição. Elas estão dançando como se elas estivessem dançando a mesma dança, percebe? Então, é entrar no equilíbrio, entrar no fluxo, no compasso, é a palavra que eu tô buscando. Quando vocês alinharem o compasso de vocês, é o momento inicial aqui. Acredito que vão ser apresentadas situações que vão tentar extrair isso, demandar isso de vocês. E aí, como eu falei, aqui a leveza, o espírito brincalhão traz exatamente a leveza, a diversão, olhar a vida de um jeito leve, abrir os braços e se entregar para o momento presente. Não ficar pensando no que vai acontecer depois que acabar a música. Eu só quero dançar, eu só preciso dançar essa música. Como ele tá aqui nesse movimento de dança. Essa nova visão, aqui é o pendurado, mas eu quero falar sobre a ideia da nova visão, de você olhar as coisas de uma outra forma, de um outro ângulo. Olhar o que está acontecendo de um outro ponto de vista. Abrir a mente, abrir a visão. Se permitir mudar de ideia, se permitir enxergar as coisas de um outro jeito. Tentar enxergar as coisas de um outro jeito, porque do jeito que você vem fazendo, tá te trazendo esse resultado que você tá vivenciando. Se você quer uma experiência diferente, você precisa agir diferente também. Então aqui, essas duas cartas trazem o resumo disso que eu acabei de falar. Então, pra mim, elas só reforçam a ideia e dizem que, logo no início desse relacionamento, é exatamente o que vai aparecer pra vocês. Esses tipos de situação, né? De situações que trazem esses gatilhos, esses padrões, essas questões internas trazem para a superfície, se apresentam para que você e a outra pessoa também, né, na forma dela, lidem, para que vocês lidem com isso, ajam diferente. Eu vou tirar agora no médio prazo. Acho que vai caber. O médio prazo de vocês nesse relacionamento, o que ele traz. Aqui tô falando pros dois, tá? Receptividade, a rainha de copas, pura emoção e coragem, a carta da justiça. A rainha de copas, ela traz... Eu vou usar essa palavra que não é algo que eu costumo associar diretamente, pelo menos a rainha de copas, mas ao naipe de copas, que é o naipe das emoções, é o naipe do amor, é o naipe dos relacionamentos. É o naipe, basicamente, do seu campo emocional. E isso tudo vem junto. Então, a palavra que eu quero associar a ela é exatamente o amor. É exatamente se abrir para o amor. É esse momento em que você tem você e a outra pessoa, né? Tem a segurança de que ali é um espaço seguro. Esse relacionamento é um espaço seguro para que vocês floresçam e se aprofundem. Tanto aprofundar o relacionamento, quanto se aprofundar. Você encontra no outro, é como aquela ideia de porto seguro. Você encontra na pessoa segurança suficiente para você se abrir. E quando você se permite se abrir, você consegue observar, se observar. Então é um momento no longo prazo que traz, eu vejo aqui essas cartas,
falei florescer, mas não tinha me dado conta de que tem essa flor aqui. Eu trago aqui no médio prazo a continuação desse processo, quando vocês encontram o compasso e se permitem se abrir para esse relacionamento, se abrir para o outro, se abrir até para o mundo, você se percebe de uma forma diferente, agindo de uma forma diferente no mundo. E isso traz cada vez mais disso, cada vez mais felicidade. Essa carta, a Rainha de Copas, ela traz, o termo que eu quero usar aqui ela traz muito amor para os dois, muito amor para você, por você, com você e com o outro. E a coragem, a carta da justiça, ela traz essa flor, né, brotando da dificuldade. Preciso dizer que aqui a gente tem duas flores. Olha que coisa linda, aqui as duas figuras com o mesmo movimento, aqui a gente tem duas flores. E preciso dizer que não quer dizer que esse amor todo se apresentando aqui para vocês, para você, essa ideia de que você pode vivenciar um amor intenso e profundo e como talvez você nunca tenha vivido antes na sua vida, não quer dizer que tudo vai ser um mar de rosas, aproveitando aqui a ideia de flor, porque as dificuldades elas vão existir e é através das dificuldades, é através dos conflitos que vocês solidificam o relacionamento, que vocês têm uma oportunidade de mergulhar ainda mais fundo dentro de vocês, dentro do casal. Você conhece mais a pessoa. Então as dificuldades elas vão vir para fortalecer vocês. Vão ter momentos felizes? Sim, muitos. Com certeza, o tempo todo isso está se apresentando aqui. Estava no início, aqui na leveza e na felicidade, na própria palavra felicidade que vem nessa carta. Aqui tem, até agora, só tem carta com imagem de muita luz, de muita felicidade, são imagens muito alegres. Então, é como se esse relacionamento ele fosse de fato abençoado, de vocês terem a oportunidade de viver algo extremamente gostoso e feliz, mesmo com as dificuldades, mesmo com os conflitos. Eu vou pegar mais uma dupla aqui pra gente ver o longo prazo. Me ocorreu de falar uma coisinha agora, a mente. E o silêncio. O que me ocorreu de falar provavelmente não vai ser para todo mundo que está assistindo, porque aí depende da vontade de cada um, mas aqui, e a primeira coisa que eu preciso dizer, curto, médio, longo prazo, depende quanto você vê que é médio prazo. 5 anos, 2 anos, 10 anos, depende. Sinta o que faz sentido para você de curto, médio e longo prazo. Mas o que me ocorreu de falar aqui para algumas pessoas é a médio prazo. Essa carta da receptividade, por ser aqui uma mulher que está relacionada às águas, ao emocional, aos sentimentos, não é diretamente uma carta que eu falaria sobre isso, mas por isso também eu digo que não é para todo mundo, mas me ocorreu de falar sobre uma possibilidade de gravidez a médio prazo, porque é o momento de se abrir para receber algo do mundo, abrir o seu emocional, fluir nas suas águas, principalmente se você que está assistindo é uma mulher. Não quer dizer que é só isso, tá? Não necessariamente é, mas pode ser. Esqueci o que eu ia falar. Principalmente se você for, porque é uma carta dessa energia duplamente feminina. Então, eu diria que pode representar também essa gravidez. Até ela tem aqui a flor, essa flor vem aqui, né, como se fosse a Kundalini, na direção da coluna, e vem do chakra básico, né? Ela nasce no chakra básico. Então pode ser
não quer dizer para todo mundo, e principalmente se você não pretende ter filhos, isso não te afeta em nada. É só uma possibilidade para quem sentir. No final desse ciclo, no longo prazo, e aí outra coisa que eu preciso dizer é, vai durar o tempo que for necessário. Pode durar a vida inteira, pode durar um período da vida de vocês. Mas vai ser exatamente o tempo necessário para os dois. Mas aqui, né, no longo prazo, no decorrer dos anos ou do tempo mesmo, o que vem é a mente, o pajem de espadas e a carta da estrela com o silêncio. Eu vejo isso aqui de duas maneiras, esse final. Talvez não seja muito agradável para quem está assistindo, possivelmente você vai fechar o vídeo agora para não ouvir, mas pode significar um final de relacionamento, mas não a finalização, mas esse longo prazo, para alguns pode ser a finalização sim. Porque aqui é como se isso aqui saísse do ritmo. Essa mente aqui, ela traz essa turbulência toda, essa confusão mental. É um momento em que uma das partes ou as duas partes vai precisar ter muita maturidade, muita paciência, muita sabedoria para lidar com o que surgir na vida de vocês. O que eu quero dizer é, não necessariamente isso significa que vocês não vão mais estar juntos, mas significa que essas dificuldades, às vezes os conflitos, eles vão tomando uma proporção maior e você precisa de talvez mais força, mais resiliência, mais empatia para lidar com isso sem se afetar tanto, sem se irritar com a pessoa, por exemplo. Então aqui tem essa mente, ela tá quase que sabotando o relacionamento. Então o que vocês vão precisar no longo prazo é trabalhar o próprio relacionamento, trabalhar a conversa principalmente. Encontrar esse lugar seguro que eu falei antes na conversa. É na troca, é deixar claro o que você quer e o que você espera da outra pessoa. E se ela fizer algo que te desagrada, você falar ao invés de guardar. Não deixar acumular ao longo do tempo, sabe? Quando a gente vai guardando, não fala e um dia transborda. É evitar isso, porque essa mente de alguma forma está aqui falando que isso pode acontecer. Esse fluxo aqui tende a esse lugar, a chegar nesse lugar. E a carta da estrela, essa carta do silêncio, né, a estrela nesse tarô, ela traz exatamente esse momento de pausa, de paciência. Tá acontecendo o conflito, eu não vou deixar ele tomar conta. Eu vou pisar no freio, vou refletir, vou pensar o que eu tô fazendo. Com muita calma e muita paciência, eu vou lidar com a situação. No início, a gente pode ter muita paixão e isso, de alguma forma, pode fazer você pode fazer você relevar algumas coisas que, com o passar do tempo, né, mais pra frente, essas coisas começam a aparecer. E como eu disse, não é porque é um relacionamento de alma gêmea que não vai ter conflito. Vai ter. Exatamente nesses relacionamentos que tem conflitos. Porque o foco é o aprendizado de vocês. Então, parte do processo evolutivo de cada um aqui e parte do porquê isso está acontecendo é para vocês desenvolverem isso que eu já falei e a paciência e a resiliência e a maturidade. Aprender a buscar sabedoria para lidar com as coisas. Calar a boca, né? Ficar em silêncio e ouvir ao invés de debater, de bater boca. Se abrir o seu sentir para o outro. A gente tem isso aqui, e aqui essa carta é pura água também. Tem um grande lago aqui. É expor os seus sentimentos, expor o que você está sentindo, falar.
comunicar. A gente tem água e ar. A carta da mente, a carta do naipe dos pensamentos e da expressão também, da comunicação, daquilo que você fala. É lidar com o que você fala, lidar com o que o outro fala com muita sabedoria, com muita maturidade. Então, no longo prazo, esse relacionamento tende para esse lugar. Mas saiba que não é para prejudicar, não é para punir vocês, não é porque tá fadado ao fracasso, não é isso. Pelo contrário, aqui não tem fracasso. Não existe fracasso nesse lugar de um relacionamento de alma gêmea. Tem aprendizado. Lembra sempre disso. Eu quero sentir de tirar uma última carta aqui do Oráculo da Deusa, como uma energia para acompanhar você ou o próprio casal, né? Quando vocês se conhecerem, depois que vocês se conhecerem, algo que pode vir acompanhando ou, se você quiser, nesse momento para te apoiar. E temos Eurínome, o êxtase. E que curioso, eu falei da Kundalini aqui e ela tem uma cobra. E o êxtase traz o prazer, mais uma figura dançando, numa posição muito parecida com essas aqui. E ela traz o êxtase, é isso, é o prazer, é o desfrutar desse momento que ela tá aqui só dançando. É desfrutar dos prazeres da vida, do corpo, dos sentidos. É você se permitir sentir, entrar em êxtase. E para você entrar em êxtase, para você sentir, se permitir sentir plenamente, você precisa estar ancorada ou ancorado no momento presente. Essa carta traz isso, que eu falei aqui as preocupações, né, de você não querer controlar o futuro, os possíveis cenários futuros. Vive o presente, se ancora aqui. Sente isso que está acontecendo, sente o ar batendo na sua pele, sente o gosto da comida, sente prazer de estar com outra pessoa ali naquele momento. Viva cada momento nesse lugar, como se esse momento fosse o mais importante da sua vida, porque ele é. Ele com certeza é. Então, como eu disse, essa energia você pode levar para você a partir de agora, que você assistiu isso. Não só a partir do momento em que vocês se encontram, também isso tá aqui junto desse relacionamento. Mas começa a trabalhar isso em você desde já. Ao invés de se distrair, por exemplo, vou trazer um exemplo. Ao invés de ficar com o celular enquanto tá almoçando, se conecta ali com a comida que você está comendo, saboreia, sente o gosto, foca naquilo que você está fazendo. É uma forma de você trabalhar o momento presente, a conexão com o momento presente. Isso para você é de extrema importância, porque isso vai ser trazido lá na frente, quando vocês tiverem esse encontro, quando vocês desenvolverem esse relacionamento. Vou finalizar a leitura, mas eu quero dizer que se você acompanhou os três vídeos, eu em momento nenhum trouxe tempo. Quando vai acontecer? Em que momento? Depende. Deixei para falar por último, senti de falar isso agora, porque depende. Assim como curto, médio e longo prazo depende de você, o momento em que vocês vão se encontrar também depende. Depende de muitos fatores. E muitos deles são internos. Quanto antes você trabalhar isso aqui dentro de você, mais pronta ou pronto você está para esse encontro, para esse momento aqui depois no futuro. Então, o tempo, ele é muito fluido, muito relativo aqui. Por isso eu não trouxe em momento nenhum. Quis trazer mais formas de você se preparar para cada um desses momentos. É o mais importante do que saber quando eles vão acontecer. É saber o que vai acontecer e como você pode lidar com isso, né? Enfim, vou finalizar sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Se você gosta das minhas leituras, eu te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos como esse.
desejo uma semana maravilhosa para você e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Bem-vindo, bem-vinda, você que se conectou com a opção número 2, o pingente de apatita. A gente vai começar aqui. Eu normalmente, tiro uma carta de algum oráculo para ajudar na visualização. E eu intencionei essa carta aqui pra gente ver o aprendizado. Eu vou tirar mais algumas cartas desse oráculo, mas a gente vai começar com o aprendizado do casal, aquilo que é comum para as duas partes. E a gente tem a dúvida. Eu solto a necessidade de saber todas as respostas. E na verdade, o aprendizado não é a dúvida, na verdade é a certeza, é o encontro da certeza, é o encontro da segurança, da confiança, de que você não precisa saber tudo, de que você pode viver algo inesperado e ser bom, de que vocês, podem não saber onde isso vai dar e ainda assim desfrutar de algo extremamente positivo. E isso não só em relação ao próprio relacionamento, mas em relação à vida. É um aprendizado para a vida. A partir dessas experiências que o relacionamento traz, você traz essa sabedoria, internaliza essa sabedoria e torna a sua vida diferente. Com essa agora confiança, agora essa segurança, você não precisa ter o chão firme embaixo dos seus pés para se sentir segura. Você não precisa do material à sua volta de um determinado jeito para se sentir segura, ou seguro, Você pode encontrar isso internamente. E a partir daí você constrói o externo. E, claro, a ideia de que... Eu falei isso de alguma forma no primeiro grupo também. De que você não precisa controlar todos os resultados e ficar agarrada, apegada a um resultado específico. Você pode soltar, é a fluidez também, de soltar e deixar a coisa acontecer e lidar com o resultado. Isso deixa as coisas um pouco mais leves. Você gasta muita energia quando você fica na preocupação, na dúvida. Aqui é a certeza, mas é uma certeza não da resposta certa, é a certeza de que você vai ter a melhor resposta que pode vir para você. Para os dois. Eu vou pegar mais uma carta agora para a pessoa, o aprendizado da pessoa nesse relacionamento. Como eu disse nos outros vídeos, se você perceber que está invertido, não tem o menor problema. Pode fazer sentido e pode ser um espelhamento também. O mesmo que funciona para o outro vai funcionar para você e vice-versa. Para a pessoa, estou considerando esse lado, o lado da pessoa que você, da sua alma gêmea, É o lado da morte. Eu aprendo que os finais são meros começos. Agora o seu lado. O seu aprendizado. Essa carta saiu no primeiro grupo. Bom, eu vou deixar ela aí. Tudo tem um porquê. Que foi exatamente a carta que eu acabei de falar, que foi a mensagem que eu trouxe no primeiro grupo sobre o controle, sobre soltar e deixar fluir, veio dessa carta. Eu estou aprendendo que se preocupar não muda o resultado. Você entende que se preocupando ou não, você gasta sua energia se preocupando com um possível resultado e ele vai acontecer de qualquer jeito. Algum resultado vai acontecer e aí você só gastou sua energia. Não foi isso que mudou o resultado, é isso que eu quero dizer. Então, por que gastar sua energia se preocupando? Gaste sua energia vivendo o momento presente. Faça com excelência tudo que você se propuser a fazer e viva cada momento, cada segundo, como se ele fosse o mais importante da sua vida. Por quê? É o presente, é tudo que você tem. Você não tem passado, você não está vivendo o passado e você ainda não está vivendo o futuro. Você só tem o momento presente. Desfrute dele, aproveite ele. Vai ser mais leve. O seu aprendizado é esse.
E é curioso ter saído na mesma posição, porque talvez, né, pode ser que você esteja assistindo os dois aqui, então só reforça. Esse é o seu aprendizado. Urgente, eu diria. Do lado da pessoa, a gente tem a ilusão dos finais, das mortes, né? Não a morte física exatamente, mas também, mas a morte simbólica. Entender que tudo precisa, todo momento novo, todo novo capítulo da vida, ele só começa quando o anterior encerra. Todo novo ciclo só se inicia quando tem a morte do anterior. É importante você viver os ciclos, não ficar preso e tentando. Um dos aprendizados aqui é não ficar tentando prolongar algo que precisa ser encerrado. Tem um porquê, tem um motivo da necessidade dos encerramentos, para algo maior nascer ali, algo melhor. O fluxo da vida é uma espiral, a gente não volta para o mesmo ponto. Aqui a gente tem essas mandalas, né? Não é um círculo que fica voltando para o mesmo ponto. A espiral, ela vai subindo, ela vai crescendo, vai ascendendo. Você pode viver um momento parecido com o que você já viveu, mas você está num outro lugar. Você tem mais sabedoria. Você já teve novas experiências que colaboram para que você lide com aquela coisa, com aquela situação, de uma forma diferente. Então você está num outro lugar. E esse é o movimento da vida. Sempre levar a gente para outro lugar. Por mais que às vezes pareça que as coisas estão se repetindo. Padrões se repetem, com certeza. Mas é perceber que existe um movimento na vida. E para você ir adiante, você precisa encerrar o momento anterior. Eu vou pegar agora algumas cartas, como eu fiz no primeiro grupo. 2 cartas para o futuro próximo, médio prazo e longo prazo. Para o casal. Integração. É engraçado que sai essa carta aqui. E amistosidade. Por que eu falo que é engraçado? Opa! Ela traz aqui o símbolo da cobra do Ouroboros. Bem aqui embaixo. A cobra que morde o próprio rabo. Num ciclo que não se encerra nunca. Ela representa isso. A cobra é um símbolo de muita sabedoria, de transformação também, junto aqui com a carta da morte. E aqui, bom, falei isso tudo porque esse símbolo é muito representativo aqui nessa dinâmica desse casal, porque isso falei para essa pessoa, mas como eu disse, vale para você também. E o que essa carta traz, a integração traz, é a carta da temperança. Ela traz esse equilíbrio de polaridade, equilíbrio interior, de busca de equilíbrio entre as duas partes, entre você e a pessoa, de vocês encontrarem um meio termo, para que vocês convivam e vivam bem. Aqui a gente tem um equilíbrio do feminino, da energia, né? Feminina e masculina, independente de gênero de cada um do casal. Representa o encontro de 2 polos que se unem e se transformam em um só. Não quer dizer, mesma coisa que eu disse no primeiro grupo, não quer dizer que vocês vão viver em paz e equilíbrio e plenitude para sempre. Os conflitos vão acontecer, as discussões vão acontecer, as dificuldades vão surgir. Isso é para todo mundo. O relacionamento é para isso também, para a gente aprender nesses processos. Mas o principal que essa carta traz é essa união de uma energia
masculina com uma energia feminina que se completam, que se complementam. E essa bola que ela tem nas mãos, né, do Yin e Yang, é a representação, esse símbolo que traz essa ideia de complementariedade, de partes que se unem para trazer esse equilíbrio e viram o todo. É um símbolo muito bonito de união aqui, e a gente tem duplamente a união. No curto prazo, essas duas cartas me trazem a sensação de ser aquele início de relacionamento em que parece que você tá lendo os pensamentos da outra pessoa, ou a outra pessoa tá lendo seus pensamentos, vocês estão super alinhados, tudo tá acontecendo de um jeito muito fluido, vocês combinam e concordam com as coisas, com tudo. É um momento de muita parceria, de vocês perceberem, né, que podem contar um com o outro, podem se apoiar no outro para crescer. Você tem esse apoio do outro, você tem a compreensão do outro, tanto a pessoa sente isso em você quanto você na pessoa. E cada vez mais forte esses laços se estreitando, sabe? Essa união acontecendo, se solidificando, se fortalecendo. É um início que traz... A palavra que me ocorre aqui é até de bastante intensidade, de como se tudo... Os momentos de sincronicidade, né? Que parece tudo uma grande coincidência, porque parece coisa de filme, sabe? É a impressão que me dá com essas duas cartas. De que o início, esse curto prazo, vai tender a ser muito assim. Muito gostoso, muito agradável, né? Em que tá tudo correndo como planejado. Vamos ver aqui o médio prazo. Como esse relacionamento se apresenta para vocês no médio prazo. O sonho. E voltando-se para dentro. A gente tem aqui duas coisas que eu quero dizer. A primeira delas é, seguindo aqui na sequência, é como se fosse esse sonho se realizando. O grande porém aqui tem uma pequena coisinha. É não criar expectativa e, a partir dessas expectativas, criar ilusões. Você se iludir com a pessoa de que ela é de um jeito perfeito, maravilhoso, e de repente alguma coisa acontece e você até se choca assim, do tipo, opa, mas peraí, você não era perfeito? Você criou você que tá assistindo, você criou uma expectativa em relação à pessoa e ela não atendeu. E isso pode, em alguns momentos, gerar situações que vão começar a causar aqueles desconfortos, sabe? No médio prazo, você começa a, talvez, em algum momento, duvidar. Será que essa pessoa é exatamente o que eu pensava? Ou ele mudou, ou ela mudou? Ou eu que achei que era uma coisa e era outra? Cuidado para isso não ser ilusão. O sonho traz a possibilidade desse sonho se realizando, né? A ideia do tudo que eu desejei, eu tô tendo, eu tô vivendo. Mas tem a linha tênue entre você se iludir, entre isso e você se iludir com o fato de que ninguém é perfeito. Essa pessoa também não é perfeita. E vice-versa aqui. Isso vai servir pro outro também. E eu falo isso pra você tomar esse cuidado, né? De que às vezes as reações, você pode fazer alguma coisa e a pessoa reagir de um jeito que você percebe que ele ou ela estava esperando que você fizesse de um jeito e você fez outro. Então pode causar esse estranhamento. Aqui, junto à carta do quadro de copas, ela traz a ideia de você se silenciar, sabe? Eu tô falando dos conflitos porque eu olho para ela e penso logo de cara nisso. Daquele momento em que a melhor coisa que você pode fazer é fechar a boca e não debater, não discutir. Espera a poeira baixar para depois conversar, ao invés de ficar discutindo, sabe? É uma carta que traz também, principalmente, não só isso, foi algo que me ocorreu, mas
ela traz principalmente a ideia de você não se deixar influenciar pelo externo, não se deixar influenciar pelas ilusões e se voltar para a sua verdade interior, para aquilo que você sabe. Aqui, as ilusões, elas podem trazer esses conflitos e você vai ter que ter, você e a outra pessoa também, né, claro, vão ter que ter essa sabedoria de eu olhar para isso e perceber, eu sei que isso foi uma ilusão, uma expectativa que eu criei. Como que eu lido com isso? Refletindo sobre o que aconteceu, não discutindo, não batendo de frente, não exigindo do outro algo que eu sei que ele não vai poder me dar, porque não é uma pessoa perfeita. Esse momento, médio prazo, tá me trazendo muito essa ideia de quebra da ilusão da perfeição. E que vocês dois, né, vão ter que buscar muita sabedoria interna para lidar com isso. Porque é como se esse primeiro período aqui, essa primeira parte, de alguma forma vai chegar um momento em que você ou a pessoa vai questionar. Será que foi tudo verdade? Ou será que eu estava só sendo iludida ou pela pessoa ou por mim mesma? Será que essa pessoa me enganou esse tempo todo? Mostrou que era uma coisa e não era? Na verdade, essa pessoa era tudo que ela mostrou. Só que você talvez tenha criado expectativa. E aí você tem que quebrar essa expectativa, quebrar essa ilusão, para enxergar o que está por baixo, o que está por trás disso. Tem amor aqui. O 2 de copas, ele traz esse amor, traz essa união, essa parceria. Essa pessoa ainda é a pessoa parceira que ela se apresentava, ela ainda tem as características em comum com você, mas você precisa, em alguns momentos, se relembrar disso. Nesse período, vai de alguma forma estar me vindo essa informação de que vão existir situações que você vai precisar buscar dentro de você, relembrar esses outros momentos bons que vocês tiveram no início. Vamos seguir aqui para o longo prazo, para o casal, para o relacionamento. Virou aqui a carta que saiu no primeiro grupo e o sucesso. E eu quero dizer aqui, antes, né, de falar, vou falar a mesma coisa que eu disse no primeiro grupo. Não tô falando de tempo, nem de quando isso aqui vai acontecer, né, quando esse encontro vai acontecer, não falei em nenhuma das leituras, e também não tô estipulando o quanto é curto, médio ou longo prazo. Isso é muito sutil e muito fluido e cada um vai saber quando é. E sempre que você se questionar, né, quando que esse encontro vai acontecer? Quando você estiver pronta, quando a pessoa estiver pronta, quando você estiver, como eu disse no primeiro grupo, quando você começar a trabalhar essas questões de soltar, de ser mais leve, você vai se preparando para essa pessoa, você vai se preparando para viver essa história. Então, tudo depende de você, da sua preparação, tudo depende da outra pessoa também. Eu não tenho como chegar aqui, principalmente numa leitura coletiva, e falar sobre determinar um tempo, uma data, sabe? Não dá. Mas, dito isso, aqui no final, né, no longo prazo, no final dessa jornada, também volto a dizer algo que eu já disse em outro vídeo e disse no primeiro grupo. Não significa que vocês vão ficar juntos para sempre. Aqui, nesse grupo, né, nessa pedrinha 2, eu vejo que isso existe, existe essa possibilidade para algumas pessoas. Mas, se o relacionamento acabar em algum momento, não significa que ele fracassou. Aqui não tem fracasso. A gente termina a sua leitura com a carta do sucesso. Então, é uma forma explícita de te dizer isso. Se acabar, significa que vocês já vivenciaram tudo que vocês precisavam. Vocês já aprenderam tudo que precisavam. E agora, né, no momento, não tem mais a necessidade de vocês seguirem juntos. Não quer dizer que vocês fracassaram como casal. Só quer dizer que é hora final de ciclo. É hora
de viver algo novo, viver algo diferente. Isso pode levar 1 ano, 10 anos, 90 anos para acabar, mas é possível acabar. Não é porque é um relacionamento de almas gêmeas que não tem conflitos, dificuldades e pode não acabar, e não pode acabar. Pode acabar. É possível sempre. Então, preciso trazer isso porque, apesar da gente ter a carta do sucesso, que para algumas pessoas pode significar que é um relacionamento de vida inteira, mas não é exatamente, não é necessariamente isso. Dito isso, o que esse final, né, eu falo final que é o longo prazo, o mais distante do momento presente, o que ele traz essa carta do sucesso, eu vou explicar ela, o que eu quero dizer sobre ela, remetendo a essa carta aqui. Tudo isso que eu descrevi aqui no início, sobre esse equilíbrio, esse momento de união, essa parceria, tudo isso é trazido para cá. É como se, depois de passar por isso tudo, vocês encontrassem esse amor dentro de vocês, agora mais maduro, agora sem ilusão, sem expectativa, real, amor de verdade, amor real, em que você ama a outra pessoa incondicionalmente, apesar dos defeitos que todo mundo tem. Existe um amor muito maior. Essa carta da nova visão traz isso, traz esse olhar diferente. É como se essas cartas encaixassem aqui nesses outros momentos. Aqui existe uma possibilidade de criar ilusão e expectativa. Aqui já não tem mais. Aqui isso ficou para trás. Aqui eu já sei quem é essa pessoa. Eu enxergo essa pessoa na totalidade de quem ela é. E eu amo ela mesmo assim. Mesmo que tenha defeitos ali. E vice-versa, tá? Tô falando aqui desse jeito, mas vale para os dois lados. E aqui é esse encontro disso tudo que eu descrevi aqui de novo. Agora de um lugar mais maduro. Agora de um lugar mais real. Mais vida real. Mais de acordo com a realidade. Então eu vejo como... Acho que eu usei essa palavra no primeiro grupo também. Mas vale aqui. Eu vejo um amadurecimento. Esse longo prazo é esse encontro desse amadurecimento. E dessa solidificação ainda maior do relacionamento. Né, dessa união de vocês dois. Eu acho que não teria cartas mais bonitas para finalizar, porque é como se fosse a evolução disso. E eu falei aqui sobre o espiral, né? É exatamente isso. Vocês vão viver os ciclos, só que eles não vão se repetir igual. Eles vão expandindo, crescendo, subindo, ascendendo, levando vocês para esse lugar de mais amadurecimento, de mais sabedoria, de mais clareza de quem você é e de quem o outro é, e do que fazer com isso. Eu vou finalizar com uma carta aqui do oráculo da deusa, como uma energia para você, ou para o casal, ou para você trabalhar ela, começar já desde agora a trabalhar ela, que eu acredito que seja o caso. Primeira coisa que me chama a atenção, isso já aconteceu numa outra leitura também. A gente tem aqui o tigre, tem essa pessoa montada num tigre, a mesma carta que tá aqui, mesma figura de uma pessoa montada num tigre. Só confirmando, né? São sincronicidades que acontecem que me trazem essa confirmação de essa mensagem que você ouviu era exatamente o que você precisava saber nesse momento. Mas essa carta, a gente tem Durga, uma deidade hindu, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é. E ela traz os limites. Impor limites pessoais. Reconhecer duas coisas, né? Impor os seus limites. Determinar quem te acessa. Determinar até onde as pessoas podem ir com você. Aprender a impor o seu espaço pessoal.
Primeira coisa. Segunda coisa, entender que todos têm limites. Que você não pode invadir o espaço do outro, que você não pode exigir que a outra pessoa haja e reaja como você gostaria. Ela vai agir e reagir da forma que ela sabe, que ela consegue e que ela conhece. Ela vai lidar com a vida com as informações que ela tem. E você da forma e com as informações que você tem. Não dá para você exigir além. Mesmo que haja troca, né, no relacionamento. A outra coisa, né, que me ocorre de falar é sobre reconhecer, eu não vejo exatamente, mas pela figura, tá? Mas a palavra limite me traz a ideia de entender, falo isso por conta da leitura, entender que todos temos limitações, todos temos nossos, eu ia falar limite, mas não, é limitação a palavra. Aqui a gente tem o limite, mas tá me ocorrendo isso. Que, juntando isso que eu acabei de dizer, você não pode exigir que essa pessoa faça alguma coisa que você acha que ela deve fazer. Essa pessoa tem as próprias limitações. Às vezes essa pessoa não consegue naquele momento fazer isso. Isso não quer dizer que ela é a pessoa errada, que ela mudou, que ela não serve. Isso só quer dizer que você está exigindo algo além da capacidade dessa pessoa. Isso só quer dizer que você está criando uma expectativa que não pode ser atendida, porque não é real, é da sua cabeça. Não é a verdade dessa pessoa. Então é reconhecer que essa pessoa vai ter essas limitações, assim como você tem as suas. Essas cartas eu tô falando muito pra você, mas vale pro outro lado também. De você saber reconhecer, aqui, aproveitando a própria carta de Durga, reconhecer quando o outro tá te exigindo algo que vai além dos seus limites, além das suas limitações. E impor isso, impor esse limite, impor do tipo, você tá demandando isso de mim, você quer que eu faça algo que eu não sou capaz de fazer. Não posso, não consigo. Se for do seu interesse, da sua vontade, você pode buscar como uma forma de fazer aquilo. Mas se isso te fere, você não precisa fazer. Você não precisa atender uma expectativa da outra pessoa só porque é alguém que está no relacionamento com você. E vice-versa. A pessoa também não precisa atender suas demandas só porque ela está no relacionamento com você. Então, aqui, o aprendizado entre essas duas pessoas também diz respeito aos limites pessoais e às limitações de cada um. A compreensão, como eu falei aqui no final, né? No longo prazo. Aqui você entende que essa pessoa tem seu próprio espaço e suas próprias limitações. E ela entende que você também tem. E a beleza toda desse relacionamento é exatamente essa. Apesar disso, ainda existe amor, ainda existe companheirismo, ainda existe felicidade e ainda existe desejo de continuar isso tudo, essa história. É uma jornada, uma trajetória muito bonita entre essas duas pessoas que se apresentaram aqui pra mim. Fico muito feliz de fazer essa leitura e ver que existe esse caminho pra você. Torço para que vocês desenvolvam esse relacionamento da melhor e mais elevada forma. Vou finalizar sua leitura aqui. Eu te agradeço por me permitir trazer essa mensagem até você. Se você gosta das minhas leituras, eu te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos como esse. É isso. Desejo uma semana maravilhosa para você e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!